paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar a primeira lição do quarto trimestre de 2022 da revista A Justiça Divina. O tema da nossa lição é Ezequiel, o atalaia de Deus. E o texto áureo desta lição está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A verdade prática desta lição é, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. E nós temos aqui 4 objetivos nessa lição, que é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel, explicar a expressão atalaia e conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Então, nós vamos começar aqui estruturando o livro de Ezequiel para ficar mais fácil a compreensão da lição desse trimestre. A estrutura do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele está dividido em 3 partes, né? Nós podemos falar assim. Primeiro, estrutura. Estrutura do livro. Então ele tem a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 24. Nós temos a segunda parte, que vai do 25 ao 32, e a terceira, que vai do 33 ao 48. Dentro da primeira parte do livro, nós precisamos entender qual é o objetivo, qual o foco, a forma de organização que foi colocada ali. Porém, nós precisamos entender algo que está em Deuteronômio, capítulo 32. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, versículo 39, que diz assim, ó: Vede, agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Ou seja, o que ele está falando aqui em Deuteronômio 32, 39? Ele está falando assim, ó: eu firo e eu saro. Ou seja, ele faz a ferida e ele cura. Olha que coisa interessante, para nós entendermos o aspecto dos livros proféticos da Bíblia, a forma que os profetas foram usados no Antigo Testamento e algo que tipologicamente aponta para os nossos dias. E isso acontece muito no nosso dia a dia, porém muitas vezes nós não aceitamos, não queremos, porque nós estamos moldados para um mundo diferente, um mundo que não segue mais os princípios bíblicos de submissão e de obediência. Porém, a história que nós vemos na Bíblia, principalmente Deus usando os seus profetas, é que ele vem, fere e ele cura. Então, a estrutura dos livros proféticos, nós vamos ver Deus levantando profetas para trabalhar, vamos falar assim, num tripé. Trabalhar num tripé. Vamos fazer um tripé aqui, um triângulo. Ele vai trabalhar a estrutura, vamos falar assim, profética. Profética da Bíblia. A estrutura é profética da Bíblia. Ele vai usar assim, ó. O profeta ele é levantado para, primeiro, apontar erros. O profeta é levantado para apontar erros, apontando os erros e chamando o povo para o arrependimento. Depois, o profeta, ele vem e declara, vamos escrever aqui, declara juízo. Então, o profeta vem, aponta os erros, o profeta vem e declara juízo, e depois nós vemos na estrutura dos livros, o profeta
declarando, apontando, mostrando restauração. Então é assim, o povo está no erro, está no engano, ele vem e aponta o erro. Chama o povo para o arrependimento. Se o povo se arrepender, glória a Deus. O povo não se arrepender, o profeta vem e declara juízo sobre o povo, por causa dos pecados cometidos. Após a declaração desse juízo, vem restauração. O que é a restauração? É a esperança que Deus dá para o povo, para que o povo possa seguir caminhando debaixo da orientação de Deus. Ou seja, se não se desviasse do caminho do Senhor, não teria juízo, não precisaria de restauração. Então nós vemos o livro de Ezequiel, Jeremias, nós vemos o livro do profeta Isaías. Dentro dessa estrutura, Deus levanta o profeta para apontar o erro e chamar o povo para o arrependimento. O profeta vem e declara juízo e Deus vem com a restauração. Isso para o povo do Senhor, mas serve também para as outras nações, como nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel. Então essa é a estrutura profética para se entender o livro dos profetas bíblicos. Então Deus levanta, aponta o erro, declara juízo, ou seja, eu firo, depois vem a restauração, eu saro. Então a primeira parte, que é do capítulo 1 ao 24, nós temos aí do capítulo 1 ao 3 aqui, do 1 ao 3, o chamado do profeta, do 1 ao 3. Nós temos aqui também, do 4 ao 24 agora, do 4 ao 24, nós temos os juízos. Deus declarando o juízo. Por quê? Porque o povo já estava em constante pecado, já estava em constante abominação. E tem algo aqui que é interessantíssimo para a gente ver, para entender por que Deus levanta os profetas nesse tripé, apontando o erro, chamando para arrependimento, declarando o juízo e depois apontando a restauração. Porque quem vai ler esses livros, até mesmo aqueles que são novos na fé, que não têm conhecimento bíblico, chegam a ver e apontar a Deus como um Deus vingativo, destruidor, um Deus sanguinário, que mata, que destrói, porém não entendeu o contexto e o que o povo estava fazendo para chegar nessa parte do juízo. Então tem muitas pessoas que vão ler a Bíblia, ou ouvem a Bíblia, elas se apegam apenas ao juízo, e não entende que esse juízo veio dos pecados que o povo cometeu. E Deus ainda levantou profetas para dar a oportunidade de arrependimento para o povo, e o povo não aceitou. Pelo povo não aceitar a oportunidade, ou melhor, várias oportunidades que Deus concedeu, o juízo veio. Então eu preciso entender todo o contexto histórico. E no capítulo 22 de Ezequiel, que faz parte dessa primeira parte, do 1 ao 24, nós temos ali a listagem dos pecados que o povo cometeu, para chegar nesse ponto do livro de Ezequiel, Deus levantar o profeta Ezequiel para apontar os erros, declarar o juízo e a restauração. E nesse capítulo 22 nós vamos ver ele apontando os erros, e nós vamos ver ele declarando juízo sobre o povo. E eu vou fazer a leitura total desse capítulo 22 para a gente, para ficar mais fácil o entendimento da estrutura. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois todas as suas abominações. Deus levantou o profeta e está falando, você vai julgar essa cidade sanguinária. Ele está falando de Jerusalém. E ele vai apontar os erros. E diz assim: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si para se contaminar. Então é uma cidade que derrama sangue, que mata pessoas e que faz imagens de escultura, faz ídolos. Versículo 4. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada,
e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o pobre das nações e o escárnio de todas as terras. O povo judeu, ao longo da sua história, nós vemos até aí, recente, algumas décadas atrás, até centenas de anos atrás, ele sendo disperso para várias nações, sofrendo perseguições e morticídio enorme. O Holocausto é um desses, está dentro dessa profecia. As que estão perto e as que estão longe de ti te escarnecerão, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Olha agora, ele apontando especificamente alguns erros. E ao pai e à mãe desprezaram em ti. Ou seja, eles desprezaram a autoridade do pai e da mãe, a submissão. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Segundo ponto. Ao órfão, terceiro, e à viúva, quarto, oprimiram em ti, não cuidaram do órfão e da viúva, pelo contrário, oprimiram eles. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acharam em ti para derramarem o sangue. Homens caluniadores, quem faz calúnia. E em ti sobre os montes comeram perversidade, e cometeram no meio de ti perversidade, ou seja, participaram de cultos pagãos, comeram comidas sacrificadas a ídolos e o cometeram perversidade, está relacionado com a imoralidade sexual. A vergonha do pai descobriram em ti, ou seja, tiveram relações sexuais com seus próprios pais. E a que estava impura, na sua separação, humilharam no meio de ti, mulher que estava com um fluxo ali de sangue, que estava menstruada, eles não respeitavam e tinham relações. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, adultério. Outro contaminou abominavelmente a sua nora, teve relação com a sua nora. Olha o que o povo fez, o profeta apontando o erro, para que os juízos sejam declarados. E o outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Eles tinham relações com as próprias irmãs. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue, ou seja, suborno. Usura e lucro tomastes, e usastes de avareza, ou seja, eles não ofertavam, com o teu próximo, oprimindo. Mas de mim, olha o pior, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Então nós temos aqui 20 itens que o profeta vai apontando, que são os erros, onde juízos serão declarados sobre o povo para que venha a destruição. E ainda eu tenho 3 aspectos muito fortes, que aqui esses 20 itens ele está profetizando contra a cidade de Jerusalém, ou seja, o público é o povo. Porém, agora ele vai entrar em mais outros 3 públicos muito sérios que são responsáveis por levar essa cidade a chegar a esse ponto. Porque esses 3 públicos que eu vou falar agora, que são os sacerdotes, os príncipes e os profetas, eles poderiam ter intervido, porque eles tinham posição, vamos falar assim, de autoridade de governo. Eles poderiam ter combatido isso, mas não, eles se deixaram envolver, levando assim toda a cidade a ser abominável para Deus. Então no versículo 26, ele começa a falar dos sacerdotes. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Ou seja, os próprios sacerdotes transgrediram a lei de Deus. Desprezaram as coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, ou seja, é o pastor que aceita o pecado no meio da igreja. É o pastor que passa a mão na cabeça,
tá tudo certo, não tem problema, deixa o profano aqui quietinho, não mexe com ele não, senão, né, vai que ele sai da igreja, vai que acontece alguma coisa. Ezequiel está apontando os erros, está acusando. Os sacerdotes, eles estão aceitando o pecado, estão aceitando o santo junto com o profano. Nem discernem o impuro do puro, e os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Aí agora ele vai falar dos príncipes. Então ele falou da autoridade religiosa, agora ele vai falar da autoridade governamental. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, que para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza, ou seja, só querem dinheiro, só querem lucro, só querem status, só querem posição, não estão preocupados com o povo, não têm a capacidade de colocar a mão no bolso para ajudar o outro. 28. E os seus profetas, agora ele está entrando na autoridade espiritual, hein? Tem feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhe mentira e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ou seja, os profetas começam a inventar profecias, começam a falar no nome do Senhor, sem que o Senhor tenha mandado, para conseguir dinheiro. Nos nossos dias, para conseguir dinheiro, para conseguir seguidores, para roubar ovelhas de outros pastores. Assim funciona nos nossos dias. Homens sanguinários, presos a Mamon, que são chamados de profetas, não têm ética, não respeitam aquilo que Deus determinou na terra. 29. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. E aí nós chegamos num ponto do capítulo 22 de Ezequiel, que é algo extraordinário. Então Deus olha para 4 públicos. Deus olha para o povo, para toda a população, ele olha para a autoridade religiosa, para os sacerdotes, ele olha para a autoridade governamental, os príncipes, ele olha para a autoridade espiritual, o profeta, e ele fala assim, no verso 30, e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, não destruísse toda a cidade, mas a ninguém achei. Então Deus está procurando alguém no meio do povo, está procurando entre os sacerdotes, entre os príncipes, entre os profetas, alguém que esteja em santidade, alguém que não misture o santo com o profano, alguém que não esteja preso a dinheiro, que não roube, alguém que em vez de chegar para trazer divisão, ele está procurando as pessoas que cheguem para somar, para acrescentar, porque quem traz divisão é do maligno. Então, o capítulo 22 de Ezequiel, ele nos faz entender esse tripé profético que Deus usa nos livros bíblicos dos profetas, tanto dos maiores como os menores. O livro de Ezequiel, Isaías e Jeremias, ele é claro, mas ele é claríssimo. Para você ter uma noção, no livro de Isaías, nós temos lá seus 66 capítulos. Quando ele chega no livro, no capítulo do 40 ao 66, nós vemos ele aqui focado para a restauração. Ou seja, eu tenho uma estrutura onde Isaías vai estar apontando erros, vários capítulos onde ele vai estar declarando juízo, e do 40 ao 66, ele vem e aponta a restauração. Jeremias, do 30 ao 33, nós vemos a mesma coisa. Então, os livros dos profetas seguem uma estrutura. Qual é a estrutura? Eu firo e eu saro, lá de Deuteronômio 32. Por que Deus fere?
porque ele apontou os erros, chamou para o arrependimento e o povo não quis se voltar para Deus. Então ele vem com os juízos e fere. Porém, ele faz a ferida, ele mesmo cura, ele restaura, a partir do momento que o povo se arrepende. Então a chamada do profeta, a mensagem principal do profeta, o objetivo dela é arrependimento. Muito diferente do que nós vemos hoje, que é só bênção, é só prosperidade, é só receba. Não, não. O profeta é levantado por Deus para apontar os erros, pois se o povo não se arrepender, o juízo será declarado. E se o povo se arrepender, virá restauração. Se o povo não se arrepender, esse juízo é um juízo de condenação e condenação eterna. Então essa é a estrutura para nós entendermos. Quando formos ler o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro dos profetas, nós temos essa característica, apontar os erros, declarar o juízo e vir a restauração. Então o capítulo de 1 a 24, nós temos o chamado do profeta, que vai do capítulo 1 ao 3, do 4 ao 24 vem os juízos. E algo de interessante, que nós precisamos entender ainda nessa primeira parte, é que existiu na história bíblica, na história do povo de Israel, 3 deportações. O que é deportação? Esses juízos que estão sendo declarados no livro de Ezequiel, eles não são novidades. Quando nós pegamos desde o começo da Bíblia, quando nós pegamos no 3:28, quando nós pegamos lá em Deuteronômio, nós vemos Deus já declarando esse juízo e falando, se vocês não me obedecerem, se vocês não cumprirem as minhas leis, vocês vão ser mandados para outras nações, vocês serão escravos de outras nações, vocês vão sofrer com enfermidades, vocês serão amaldiçoados no campo, na família, na sua vida secular. Muitas maldições vão acontecer na vida de vocês. Então, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? Pelo histórico de erros do povo, que não foi só na época de Ezequiel, isso já vem andando ao longo da história. Pelo esse histórico de erro que nós vemos, ocorreu 3 deportações na época de Ezequiel, quando, vamos falar assim, o cálice do juízo de Deus se encheu, porque Deus ele tem uma taça, vamos falar assim, para cada nação. Deus tem uma taça para cada pessoa. E essa taça é assim, quanto mais nós erramos, mais essa taça vai se enchendo com o juízo de Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele é tardio em se irar. Então, ou seja, nós vamos pecando, nós vamos provocando a Deus, uma cidade, uma região vai pecando, vai provocando a Deus, e a taça do juízo só vai enchendo. Vai enchendo, até chegar no momento dela transbordar. Quando ela transborda, o juízo vem. Enquanto a taça está enchendo, Deus está enviando profetas para apontar erro, para chamar para o arrependimento. Ela não se arrependeu, o juízo vai ser declarado, o juízo vai ser consumado. Como que esse juízo é consumado? Por exemplo, nós vemos aí cidades e às vezes até países sendo totalmente destruídos pela força da natureza. Será que a natureza escolheu um local específico, vou lá, vou destruir aquilo? Não. Quando você olha para aquela cidade, para aquela nação que foi destruída, você vai ver que ela tem um histórico muito grande de derramamento de sangue e de idolatria. Coisas que são abominações para Deus. Deus enviou profetas ao longo de anos, o povo não se arrependeu, veio o juízo sobre a cidade. Então, na época de Ezequiel, que Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou em torno de 593 a 586 antes de Cristo, que é o período que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra para
destruir Jerusalém, a cidade e o templo. E quando Nabucodonosor vem, ele faz 3 deportações, ou seja, ele vem a primeira vez e leva uma quantidade de pessoas para a Babilônia, ele leva os nobres, ele leva os sábios, os príncipes, leva. E ainda deixa muita gente na cidade. Na segunda vez ele vem e leva mais 10.000 pessoas. Nessa segunda vez Ezequiel vai junto. Ezequiel era sacerdote, era de família sacerdotal, e por ele ter ido nessa leva, quer dizer que ele era de uma família que tinha condições também. E na última, quando ele destrói totalmente a cidade e o templo, ele leva os sobreviventes, que muitos morreram, a grande maioria morreu, leva os sobreviventes para a Babilônia e deixa uma quantidade muito pequena na terra, mas muito pequena mesmo. Então houve 3 deportações. A primeira deportação que foi feita foi em 605. Então aqui, ó, a primeira deportação foi em 605 a.C. O que tem nessa deportação? Daniel. O profeta Daniel, ele vai nessa primeira leva da deportação. Aí eu tenho a segunda deportação, que é em 597 a.C. Quem vai nessa segunda leva? Ezequiel. O profeta vai nessa segunda leva. E eu tenho a terceira deportação, que é 586. Terceira, que é 586 a.C. Que aqui eu vou chamar, quem vai? Só os sobreviventes. Sobreviventes. Nessa terceira deportação, o templo e a cidade de Jerusalém são totalmente destruídos. Então, nós vemos Ezequiel indo na segunda deportação para a Babilônia. Chegando na Babilônia, presta atenção, hein? Ele vai em 597. 597 anos antes de Cristo. Então, até chegar, né, no nascimento de Cristo, a gente vai andando, vamos falar assim, ao contrário, vai decrescendo a data. Então ele vai 597 para a Babilônia. Aí passa 596, 595, 594, quando chega em 593, ou seja, cerca de 4 anos depois que ele está na Babilônia, ele já completando seus 30 anos de idade, aí ele começa a profetizar. Aí ele é chamado como profeta, que nós vemos do capítulo 1 ao 3 o chamado dele. Então, ele era de uma linhagem sacerdotal. Se ele estivesse em Jerusalém, completando 30 anos, ele iria começar os seus trabalhos no templo do Senhor. Ele ia começar o seu trabalho sacerdotal. Desde o seu nascimento até completar 30 anos, ele era preparado para ser um sacerdote. Por isso que nós vemos nas profecias, nas visões, nos detalhes que ele deixa relatado em todo o longo do livro, em toda a estrutura do livro, detalhes de quem já esteve lá dentro, de quem conhece como que é dentro do templo. Por quê? Porque desde o seu nascimento ele foi preparado para ser sacerdote. Porém, Deus não o chamou para ser sacerdote. Deus o chamou para ser profeta. E Deus não chamou ele para ser profeta quando estava tudo bem. Quando a casa estava cheia. Quando os celeiros estavam fartos. Não, ele chamou ele para ser profeta no pior momento, no momento mais terrível da nação de Israel, da cidade de Jerusalém. Deus levantou um profeta em meio a grandes tribulações, em meio a prova, em meio a lutas, para apontar os erros, declarar o juízo e apontar a restauração para aqueles que se arrependerem. Esse é o livro de Ezequiel. O que nós precisamos também entender? Se nós formos ler lá em 2 Reis, eu vou deixar só escrito aqui, ó, 2 Reis, no capítulo 24, do 11 ao 16, 2 Reis, 24, do 11 ao 16, você vai ver Ezequiel sendo deportado para a Babilônia.
Então, nessa primeira parte do livro, quando ele está apontando os erros, declarando o juízo, ele não chegou na parte da restauração ainda. Por quê? Porque a estrutura do capítulo 1 ao 24, ele tem o seu chamado, a identificação do profeta, e tem o estabelecimento do juízo, o apontamento do erro e juízo. Então a primeira parte ele está apontando o erro e declarando o juízo. Lembrando, essa profecia aqui, dele, que começa em 593, o templo ainda não tinha sido destruído. A cidade ainda não tinha sido destruída. Ele está aqui nessa segunda fase, ó. Ele está no momento da segunda deportação, ou seja, ele está profetizando algo que ainda não aconteceu. Ele está falando, ó, ainda tem chance. Se arrependam. Ó, ainda dá para esperar. Se o povo se arrepender, se humilhar, ainda dá para o templo não ser destruído. Talvez a cidade não fosse destruída. Então ele está profetizando antes da destruição total do templo e da cidade. Isso é muito importante saber. Então no capítulo 1 ao 24, que é a primeira parte da estrutura do livro de Ezequiel, ele está profetizando, apontando o erro, chamando para arrependimento e declarando juízo antes de toda a desgraça acontecer, vamos falar assim, de uma forma plena. De uma forma plena. Então Deus vai dando oportunidades. Olha que interessante, né? O povo não quis se arrepender, Deus enviou vários profetas, eles mataram os profetas. Aí chega aqui na época de Daniel, Nabucodonosor vai e leva só, vamos falar assim, os príncipes e sábios. Primeira oportunidade para o arrependimento. Ó, Deus está mostrando, o negócio é real. E detalhe, Daniel e Ezequiel, eles são contemporâneos. Os estudiosos dizem que eles têm praticamente a mesma idade. Ou seja, na época que Jeremias está profetizando a destruição de Jerusalém, o que ele está profetizando, a Babilônia vir e destruir totalmente Jerusalém, Daniel e Ezequiel são jovens. Eles conhecem a profecia de Jeremias, eles sabem que o povo não deu ouvidos a Jeremias. Então, quando vem a primeira deportação que Daniel vai, Deus está dando uma chance. Ó, aquilo que os profetas falaram vai acontecer. Ó, já estou deixando acontecer um pouquinho. Aí quando vem a segunda deportação que Ezequiel falou, vocês não estão entendendo ainda? Ó, é a última chance, se arrependam. Porque Deus ele gosta de trabalhar com 3, tudo é 3. E eles não deram ouvidos, a cidade e o templo foi totalmente destruídos. Por isso, 3 deportações, 3 chances para o povo se arrepender, porém eles não deram ouvidos à mensagem do profeta. E nós temos aqui também, agora a segunda parte do livro. A primeira parte foi a estrutura, vou apagar aqui. A primeira parte foi a estrutura do livro, do capítulo 1 ao 24, onde nós temos o apontamento de erros e a declaração de juízo. Não quer dizer que nos outros não tenham ainda apontamento de erro e declaração de juízo, mas aqui é a concentração. É a primeira parte, como nós falamos, né? Então, esse cara aqui é a primeira parte do livro. Aí quando nós entramos agora na segunda parte do livro, que vai do capítulo 25 ao 32, então aqui ó, eu tenho a segunda parte da estrutura, que é o capítulo 25 ao 32, segunda parte. O que ele faz? Deus, ele é Deus criador de toda a terra, ele é o criador de todo ser humano, e Deus não quer que nenhuma alma se perca. Vamos falar assim, as nações do mundo rejeitaram a Deus, Deus escolheu uma nação, Israel, para ministrar a essas nações e chamarem essas nações ao arrependimento. Então Deus é um Deus de todos. Porém, a grande maioria rejeitou a Deus. Então Deus o que faz? Levanta uma nação. É como se Deus estivesse levantando um profeta. Israel era para ser o profeta de Deus na terra. Para quê? Para chamar as nações ao arrependimento, apontando o erro, declarando juízo. E se as nações se arrependerem, elas vão ter uma restauração. Essa é a história da igreja.
Presta atenção, essa é a história da igreja. A igreja faz parte das nações que não aceitaram a Deus ao longo da história, desde o começo da humanidade. Então Deus levanta Israel, para que Israel venha e chame as nações de volta para Deus. Porém, Israel, ela se manteve presa, fechada no seu mundinho. Ela não foi ministrar as nações. Aí Deus teve que levantar profetas dentro de Israel para chamar Israel ao arrependimento. Porém, teve um de Israel que foi ministrar as nações e conseguiu trazer, reconciliar elas de volta com Deus. Esse um chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi dali que nasceu a igreja. Então é a estrutura profética, bíblica que nós estamos vendo. Então a igreja que abandonou a Deus, desde lá de antes da época de Noé, quando chega em Jesus Cristo, profeta de Deus, que foi levantado aqui na terra para apontar os erros, declarar juízo, conseguiu levar esse povo ao arrependimento e esse povo restaurado e ganhou um nome, Igreja do Senhor. Então, quando nós chegamos na segunda fase, que é do capítulo 25 a 32, nós vamos ver Deus usando o profeta para declarar juízo sobre essas nações que desde o começo da humanidade estão se rebelando contra Deus. Lembra que eu falei da taça? Na época de Noé tinha taça. A taça ela foi enchendo com juízo. Deus foi lá e usou a natureza, o dilúvio, para acabar com aquilo. Porém, reestabeleceu as nações. Surgiram novamente várias nações, cada uma tem a sua taça. E as taças estão ali. Então, Deus vai usar o profeta agora para declarar juízos. Porque essas nações já estão sendo chamadas ao arrependimento há muito tempo. Há muito tempo. E elas não estão querendo, elas estão negando isso. Então agora o profeta vai declarar juízos, e essa declaração de juízo nós vemos no livro de vários profetas. Então eles começam, eu tenho a nação de Amon, ele começa aqui, eu tenho Amon, eu tenho Moabe, eu tenho aqui Edom, e eu tenho a Filístia. Essas 4 nações que o profeta declara juízo, elas são, vamos falar assim, nações vizinhas. Quando eu falo vizinhas, porque são bem próximas e estão ligadas diretamente com a história de Israel. São nações que se levantaram para destruir Israel. Aí nós temos aqui mais outras 3 nações que ele usa. Uma é a nação do Egito, a potência do Egito. E a potência do Egito, ela estava ligada muito forte, com idolatria. Nós temos aqui também Sidom, a nação de Sidom, que estava ligado muito forte com materialismo e orgulho. Deus, quando ele vem proferir juízo, não é à toa. A taça foi se enchendo. E nós temos aqui uma nação chamada da nação de Tiro. E essa nação de Tiro, ela acarreta muitas coisas. E eu quero ler um texto que está aqui em Ezequiel, no capítulo 28, que fala um pouquinho, vai nos dar uma noção do que é essa profecia. Porque, Deus primeiro aponta o erro, dá oportunidade de arrependimento. Não se arrependeu? Declara juízo. Enquanto o juízo está ocorrendo, nós temos 2 tipos de juízo. Nós temos o juízo corretivo, que acontece aqui na terra, e nós temos o juízo eterno, que é a condenação. Enquanto está o juízo corretivo aqui na terra, ainda há oportunidade de arrependimento. Se houver arrependimento, restauração. Então o povo está em pecado, o profeta aponta o erro e chama para o arrependimento. Arrependeu? Restauração. Apontou o erro, não quis. Veio o juízo. No meio do juízo se arrependeu? Restauração. É assim que funciona. Então quando nós chegamos e vemos Deus usando o profeta para declarar juízo sobre essas nações, nós estamos vendo uma estrutura. E é uma estrutura profética. Quando você chega aqui na profecia contra o rei de Tiro, vamos ler aqui Ezequiel 28,
a partir do 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Presta atenção agora. Estavas no Éden, jardim de Deus. Opa! Como que o rei de Tiro, homem que viveu aí nessa época aqui, pouquinho antes de Jesus, podia estar lá no começo, na criação, onde Adão e Eva pisaram no jardim de Deus? Não tem como. Então o profeta, quando ele declara juízo sobre as nações, ele também está declarando sentenças proféticas no mundo espiritual, e essas sentenças proféticas apontam para algo. Então, quando ele está aqui apontando para o rei de Tiro, ele está fazendo, vamos falar assim, um apontamento para os erros, apontar erros de Satanás, do diabo. Por quê? Porque o diabo ele não pode ser condenado, ele não pode receber o juízo de Deus sem antes ter os seus erros apontados, sem antes passar pelo tribunal. No tribunal tem um julgamento. No julgamento você tem a apresentação ali dos erros e tem as justificativas. Então, o profeta vem e começa a apresentar os erros. Está aqui, aponta os erros, vai declarar juízo. Porém, na história, nós vemos, Satanás ele não se arrepende, em forma nenhuma. Então, ele vai ter uma condenação eterna, lago de fogo e enxofre preparado para ele. Então, versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, era sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífares estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, está apontando, você era assim. Você foi criado assim. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, ali andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Está apontando agora, hein? Na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Ou seja, o profeta não está simplesmente julgando nações. Ele está julgando nações, mas no mundo espiritual ele também está julgando Satanás. Então é algo muito profundo, é uma estrutura que serve para o diabo, serve para os anjos caídos, demônios, serve para cidades, serve para sacerdotes, príncipes, profetas, serve para mim e para você. Porque Deus aponta os erros, nos chama para arrependimento. Se nós não aceitarmos, teremos o nosso juízo declarado, ou a restauração. É por isso que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. Ponta os erros, vai convencer do pecado. Não se arrependeu, vai convencer do juízo que virá por eu não me arrepender dos meus pecados. Então ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que entre convencimento do pecado e do juízo, tem algo chamado de justiça. O que é essa justiça? É o arrependimento que eu encontro em Jesus. É a justificação pelo sangue de Jesus. É a justiça que nós temos nele. Porque quando nós nos arrependemos, entre o apontamento do erro e a declaração do juízo, existe a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a estrutura do segundo capítulo de Ezequiel, segundo capítulo não, da segunda parte do livro, do capítulo 25 ao 32, e depois nós temos aqui
a terceira parte da estrutura, que é do capítulo 33 ao 48, que é do capítulo, a terceira parte, que é do 33 ao 48. Qual é o foco disso aqui? Restauração. Nós vamos ver o profeta muito enfático falando, Deus feriu, mas Deus vai sarar também. Está sofrendo? Pode acabar o sofrimento. Tudo depende de você, do seu arrependimento. Está difícil? Pode melhorar. Tudo depende do seu arrependimento. Então, do capítulo 33 ao 48, ele está profetizando, trazendo esperança para os remanescentes. E é nesse capítulo 33, olha que interessante. Então, primeira fase do capítulo 1 ao 24, o profeta está ali profetizando, porém ainda o templo e a cidade não são destruídas. Do capítulo 24 ao 32, que ele está profetizando, do 25 ao 32, que ele está profetizando para as nações, é como se a gente visse assim uma pausa na cronologia, Que agora ele voltou o foco para as nações. Se a gente tirar o capítulo 25 ao 32 e já entrar no 33, agora no 33, a partir do 21, ele recebe a notícia que a cidade foi destruída. Ele recebe a notícia que o templo foi destruído. Ele recebe a notícia que o que ele profetizou aqui, quase uma década atrás, se cumpriu. Então agora é uma segunda fase. A desgraça veio, porque o povo não deu ouvidos ao Senhor. Aí Deus começa a trazer o consolo. Porque o consolo só vai vir depois da tristeza. Então Deus traz o consolo e começa a liberar palavras de restauração para o povo. Manda o povo se multiplicar no cativeiro, criar família, se estruturar e assim vai. Então, é como se fosse uma continuação. E quando nós chegamos ali, especificamente do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel, do 40 ao 48, a gente começa a ver algo que é interessante, que é uma restauração, está aqui, É uma restauração, mas é uma restauração escatológica. Como assim? O profeta não está apenas se direcionando para o povo que viveu nessa época aqui, de 593 a 586 e alguns anos para frente. Não. Ele já está apontando para a época do milênio, da guerra de Gog e Magog, de algo que ainda vai acontecer, que está próximo dos nossos dias. Por quê? Porque ele tem um aspecto profético. Então, quando ele profetiza ali para o rei de Tiro, para aquelas 7 cidades impenitentes, ele está apontando até mesmo para algo que aconteceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E quando ele está agora aqui nesses capítulos 40 ao 48, ele está apontando algo que vai para acontecer no fim do mundo que nós conhecemos, que é o que está lá no livro de Apocalipse. Então Ezequiel ele precisa andar junto com o livro de Apocalipse. Essa é a estrutura do livro de Ezequiel. E quando nós vamos aqui para o capítulo 1 ou 3, como nós vimos, nós temos a identidade do profeta, o seu chamado. Ezequiel significa força de Deus, ou Deus fortaleceu. Ele é filho de um sacerdote chamado Buzi. O nome Buzi significa filho do desprezo. Como que um pai vai botar um nome no filho de desprezo? Porque os nomes eles têm significados proféticos. Então, Buzi, que é pai de Ezequiel, o pai dele, o avô de Ezequiel, botou o nome de Buzi no pai de Ezequiel, para falar, tu és o filho do desprezo. Por quê? Porque aquela criança estava carregando o sentimento de Deus em seu coração. E por ela ter carregado esse sentimento de Deus, filho de desprezo, porque o povo desprezava a Deus e a sua palavra, ela dá luz a um profeta. Olha que coisa interessante. O pai de Ezequiel, o seu nome era filho do desprezo, o significado. Por quê? Porque ele estava carregando o sentimento de Deus. E o Deus que se sentia desprezado pelo povo levanta um profeta. Os profetas são levantados no momento em que o povo está desprezando a Deus na história bíblica.
para chamar para o arrependimento, declarar juízo e restauração. Então o pai, Buzi, filho do desprezo, gerou um filho que Deus fortalece. Gerou um filho que é a força de Deus para profetizar e chamar o povo para o arrependimento. Ambos de linhagem sacerdotal. Ezequiel era casado. Lá em Ezequiel capítulo 24, do 15 ao 18, você vai ver que ele tinha uma esposa. Começa seu ministério com a idade de 30 anos. Começa a profetizar com 30 anos, na idade que ele ia começar o seu sacerdócio. Também apontando para Jesus, que começa o seu ministério com 30 anos. De acordo com o registro das profecias, porque Ezequiel ele é bem datado. Ele data os meses, o ano da profecia. Nós podemos dizer que ele profetizou, esteve em evidência por 22 anos profetizando. E nós precisamos entender que Deus levantou Ezequiel para ser um atalaia. Profetas são atalaias de Deus. Profetas são atalaias de Deus. O que é um atalaia? Atalaia é uma sentinela. Lá em 2 Samuel, capítulo 18, do 24 ao 27, em 2 Reis, capítulo 9, de 17 a 20, você vai ver a descrição dos atalaias, que são homens que ficam em cima de muralhas, ficam vigiando o tempo todo, eles não podem dormir durante o seu trabalho, no seu serviço, eles estão vigiando para ver se algum inimigo está chegando, eles estão vigiando quando o rei sai e ele está voltando, eles estão olhando para ver, o rei está vindo, o rei está chegando, Jesus está voltando. Os profetas são atalaias de Deus. E a melhor conotação para se entender esse sentinela é uma conotação, vamos falar assim, bélica. Ele é como se fosse um soldado em cima do muro, vigilante, sempre pronto, não dorme, não descansa, para que o inimigo não se aproxime sorrateiramente e para que ele possa anunciar a chegada do seu comandante, para que as portas se abram para ele entrar. Esse é o papel do sentinela. E nós vemos, dentre o chamado, lá no capítulo 3, nós vemos também no capítulo 33 de Ezequiel, meio que se repetindo essa questão do chamado da sentinela, que diz assim, no capítulo 33. 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes. Com isso também eu já quero aproveitar, que um dos objetivos da lição é a gente falar da responsabilidade individual. O que é essa responsabilidade individual? Toda a Bíblia ela é profética e nós precisamos aplicar ela nas nossas vidas. Então o chamado do profeta, que é apontar os erros, chamando o arrependimento, também é nossa responsabilidade individual hoje. Declarar juízos que estão escritos na palavra de Deus é nossa responsabilidade hoje. Tem muitas, vamos falar assim, muitas igrejas que não falam em pecado. Passa a mão na cabeça. Não declara os juízos. Por quê? Porque quer manter a igreja cheia. Porque se eu começar a declarar os juízos, ela vai esvaziando. Profeta não tinha seguidor. Profeta não era famoso, não tinha seguidor. Os profetas eram odiados. Eles eram mortos, cerrados ao meio, decapitados. Eles não estavam preocupados com famas. Eles estavam preocupados em apontar o erro, chamando para o arrependimento, declarando o juízo. Porém, profeta também lança promessas. Profeta deixa claro que há restauração, a cura, a libertação, a transformação de vida e de caráter para quem se arrepende. O profeta ele tem que carregar essas 3 mensagens: apontar os pecados, chamando para o arrependimento, declaração dos juízos de Deus e da restauração. Então, olha o que ele fala: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Ou seja, eu estou levantando profetas. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele
que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então ele está falando, se o profeta avisar, você pegar o microfone, começar a apontar os erros, declarar o juízo e a restauração, e o povo não se arrepender, o sangue não vai ser cobrado da mão do profeta. Aquele que se arrepender, ele fala aqui, ó, esse que se der por avisado, ou seja, que se arrepender, será salvo, salvará a sua vida. Verso 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada não tocar a trombeta, tem muitos que não estão tocando a trombeta, apontando o erro, chamando para o arrependimento e nem declarando os juízos de Deus. Não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue não demandarei, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia, ou seja, o profeta, o atalaia, o pastor, que não apontou os erros, não chamou para o arrependimento, não declarou o juízo, o sangue vai ser cobrado da mão dele. Só que isso não é só do pastor, a responsabilidade é individual, é de todo membro do corpo de Cristo. Nós temos que apontar os erros com amor, temos que chamar para o arrependimento com amor, temos que declarar os juízos de Deus que estão na palavra com amor, temos que demonstrar a restauração, a esperança com amor. Mas se nós não fizermos isso individualmente, nós seremos cobrados. Esse é o chamado. É o chamado para o povo, e eu não vou ler tudo, mas é o chamado para o povo de Deus, que já conhece a palavra. Porém, ele continua aqui, e ele fala, ó filho do homem, eu também te constituí atalaia, para você falar ao ímpio. Ou seja, ele está falando que nós temos que apontar o erro um dos outros, que nós temos que ensinar uns aos outros os juízos, e deixar claro que há restauração com arrependimento para nós, crentes, cristãos. Porém, ele fala também, essa mensagem é para o ímpio. O ímpio precisa conhecer que ele está preso no lamaçal de pecado, preso no erro, numa vida que não agrada a Deus, porém, se ele se arrepender, ele vai ser totalmente restaurado. Se ele não se arrepender, tem juízo de Deus para a vida dele. Essa mensagem não muda, a palavra de Deus não muda. Então, nós vemos características do atalaia: obediência e espera. Tem que ser sentinela 24 horas por dia. Ele vai anunciar tanto ao povo de Deus como aos ímpios. Ele anuncia a justiça e o juízo. E uma reflexão para nós encerrarmos aqui essa aula. A igreja, quando ela se cala, tem muitas pessoas, né, que falam assim, o melhor testemunho é com a boca fechada. Nós entendemos o que isso significa. Está falando que você tem que ter uma vida transparente, uma vida concisa com aquilo que você prega, com aquilo que é os princípios da palavra de Deus. Mas a igreja não pode ficar calada. O testemunho não é com a boca fechada. Nós precisamos falar, porque se você não falar, Deus vai levantar pedras que clamarão. Nós não podemos ser uma única voz no deserto clamando, nós temos que ser uma multidão de pedras clamando. Nós somos a boca de Deus no mundo. Então a igreja calada, o crente calado, ele carrega o sangue da humanidade. É o que está falando aqui no chamado do atalaia, do sentinela. Quando nós não apontamos os erros, chamando para arrependimento, quando nós não declaramos os juízos, quando nós não falamos que há restauração, que há esperança, o sangue será cobrado das nossas mãos. Então a igreja calada é uma igreja que carrega um sangue. O cristão calado é um cristão que carrega um sangue de uma alma que está morrendo sem salvação. Isso é terrível. Nós somos chamados para falar, para anunciar, para pregar o evangelho. E o mais importante de tudo,
Nós precisamos anunciar, pregar, ensinar, discipular e permanecer de pé. Esse é o papel do profeta, do atalaia, do sacerdote, dos príncipes do povo, dos pastores, de todos aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.